Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de anatofisiologia do trato gastrointestinal. Uma parte disso vocês já viram lá na disciplina de fisiologia da digestão. Então, a gente vai meio que relembrar um pouquinho desse conteúdo, tá? Então, primeiro, por que os animais têm que digerir os alimentos? Conversem comigo. Por que os animais têm que digerir esses alimentos? Então, os animais consomem os alimentos e por que esse alimento tem que ser digerido? É a forma que eles têm de diminuir a partícula dos alimentos que eles consomem para poder aproveitar os nutrientes que eles estão ingerindo, né? Muito bem. Até porque, vamos lá, quando o animal consome o alimento, né, o alimento ali, esses nutrientes que estão dentro desse alimento estão todos complexados, são moléculas grandes, né? E o organismo animal só consegue absorver esses nutrientes quando eles são digeridos ou diminuindo o tamanho das partículas desses nutrientes. Então, como que o organismo animal consegue absorver? Ele não vai absorver uma proteína, ele consegue absorver, por exemplo, aminoácidos, que são as pequenas partículas que formam a proteína. Por exemplo, os carboidratos. Ele não vai conseguir absorver o amido, por exemplo. Ele vai conseguir absorver as moléculas de glicose que formam o amido. Os lipídios, também ele não vai conseguir absorver o lipídio. Ele vai conseguir absorver o ácido graxo, que é a partícula ou a molécula que forma os lipídios. Então, por isso que os animais precisam digerir, então, esses nutrientes, esses alimentos, né? Então tá aí, ó. O alimento não é ingerido em um estado apropriado para aproveitamento desses nutrientes, igual a Prígio havia comentado. Aí eu pergunto para vocês, o que é a digestão? Quem se arrisca aí a me dizer o que é a digestão? Conversem comigo. Vou chamar alguém, hein? Hillary, me responde o que é digestão. Pode chutar, gente. Aqui é a hora de errar, hein? Eu entendo que a digestão ela é a quebra motora. É o quê? A quebra? Motora dos nutrientes. Só a quebra mecânica? Não, também tem a ação das substâncias. Que substâncias? Não sei. Eu acho que você sabe, se souber esquecendo, hein? O que ajuda no processo de digestão? Tem uma parte mecânica, que você disse, e uma parte química, não é? Quem que atua nessa parte química? Ó, dei uma dica, hein? Ninguém lembra? Então vamos lá. Um conceito do que é digestão, então é o processo pelo qual o nutriente grande ou os nutrientes grandes e complexos são quebrados em moléculas simples que são capazes de serem utilizadas pelo organismo. E quem que vai fazer essa quebra ou essa hidrólise, como a gente chama também? Então tem a porção mecânica, que em algumas espécies começa na boca, né, pela mastigação. Outras espécies, como as aves, têm ação mecânica pela moela, que a moela faz esse efeito, né, de diminuir o tamanho dessa partícula. E depois tem a processo de digestão químico, onde quem atua nesse alimento são as enzimas. Então, temos a porção mecânica e a porção química. Mecânica, geralmente, na boca pelos dentes, algumas espécies pelas moelas, e a porção química, que é pelas enzimas. Então, como que funciona? Então, o animal vai ingerir o alimento, né? Vai ocorrer, então lá,
a mastigação na boca ou a trituração ali pela moela. Vai ter algumas secreções de algumas enzimas, que daí vai ter a parte da digestão química. E aí, esse alimento que está uma partícula grande vai ser reduzido a pequenas partículas ou pequenas moléculas. E aí, essas pequenas moléculas, então, vão ser absorvidas e esses nutrientes vão cair aí nos vasos sanguíneos e distribuídos aí para todos os tecidos dentro do organismo animal. E aquilo que não é absorvido vai ser excretado. Beleza? Então, o sistema digestório, então, nada mais é do que a porta de entrada, onde vão ser absorvidos os nutrientes. Esses nutrientes, então, vão cair na corrente sanguínea. Esses alimentos, eles são quebrados em pequenas moléculas, moléculas bem simples, como os carboidratos, os aminoácidos, os ácidos graxos, que eles vão ser transportados através do trato gastrointestinal quando absorvidos caem na corrente sanguínea. Então, o tipo de alimento que esse animal pode utilizar como fonte de nutriente vai depender exatamente do sistema digestório que ele possui. Tanto é por isso que existe algumas classificações que diferem esses animais, como a classificação primária aí, os monogástricos, ou também denominados de não ruminantes, e os animais ruminantes. Alguém tem algum exemplo de alimento que é mais importante para uma espécie do que para outra espécie? Ou que é mais importante para os não ruminantes do que para os ruminantes? Ou o inverso, que é mais importante, mais aproveitado pelos ruminantes do que pelos não ruminantes? Alguém tem alguma sugestão de algum alimento que tenha essa característica? E aí? Rayane, me salva. Professor, tipo o capim pelos ruminantes, alguma coisa assim? Isso, esse é um caminho. Por que o capim ele é mais interessante para os ruminantes do que para os não ruminantes ou para os monogástricos? Aí entra a questão dele ser ruminante, né? Que os micro-organismos faz a digestão lá no... Não lembro o nome da parte do estômago dele. Tá bom, vou falar sobre isso. Então tá, você me disse que as forragens, né, são mais interessantes para os ruminantes, porque os ruminantes conseguem... Não foi que você falou isso. Você falou que as forragens é mais interessante para os ruminantes, porque os micro-organismos presentes lá no trato gastrointestinal dos ruminantes conseguem aproveitar mais desses nutrientes. E alguém tem ideia de que nutriente é esse? Que os ruminantes conseguem aproveitar mais do que os monogástricos? Aprígio, me socorre. Como é que é a pergunta? Nutriente, professor? Ela falou, a Andressa falou pra gente que o capim, né, ou as forragens, é mais interessante para os ruminantes do que para os não ruminantes. Porque os ruminantes, dentro do trato gastrointestinal dos ruminantes, existe micro-organismo que consegue aproveitar mais dos nutrientes presentes nesse alimento. Que nutriente seria esse? Você sabe me dizer? Não, eu não sei o nutriente em si específico. Eu sei que os micro-organismos eles degradam lá a matéria orgânica que os ruminantes consomem, né? E aí eu acho que o que sobra é o substrato dessa degradação produzida pelos micro-organismos é o que os ruminantes absorvem, que eu acho que são os ácidos graxos, né? Mas eu não tenho certeza. Não, aí tem alguma relação, mas não é bem isso. Vamos lá. O micro-organismo que está presente lá no rumen, Andressa, rumen é o nome. Os micro-organismos presentes lá dentro do rumen, então nós temos lá protozoários, bactérias, alguns fungos, que são responsáveis pela degradação
da fibra que está presente dentro das forragens. Então, a fibra, ela é um nutriente ali que essa microbiota presente lá no rumen consegue aproveitar, certo? Ela degrada essa microbiota. E essa fibra? O que é essa fibra? Essa fibra nada mais é do que carboidrato, certo? Que é celulose, hemicelulose, em sua maior parte. Então, essa microbiota consegue degradar esses carboidratos. Já os monogástricos, eles não conseguem degradar esses carboidratos. Deixa eu só pegar um negócio aqui para ficar mais fácil eu desenhar para vocês no slide. Então, vamos lá. Nós temos aí amido e temos celulose. Certo? Alguém sabe me dizer a diferença entre amido e celulose? Vocês estudaram isso na bioquímica, tenho certeza. E aí? Vamos ver quem que eu vou chamar agora. Carol, me diz aí, qual que é a diferença entre amido e celulose? Ou existe diferença também, né? Não sei. Eu acredito que, na verdade, são as ligações, como posso dizer? A forma como esse componente é ligado para depois, quando for na digestão, haver a quebra. Não é essa a diferença? Muito bem. Então, ó, os dois nutrientes aqui são carboidratos, né? Tanto o amido quanto a celulose são carboidratos. São carboidratos onde tem ligações de glicose, mais glicose, mais glicose, mais N-glicose. Então, são uma cadeia com várias moléculas de glicose. O que difere entre um amido e a celulose é o tipo de ligação. A ligação entre essas cadeias de glicose no amido aqui é a ligação alfa 1,4. Já na celulose, o que liga essas moléculas de glicose é a ligação beta 1,4. Certo? Geralmente, no organismo dos animais, dos monogástricos, até, né, a gente tem enzima que vai degradar essa molécula aqui, ó, essa ligação aqui, ó, alfa 1,4. Então, nós temos aí a amilase salivar, que vai degradar ligações alfa 1,4. Depois nós temos lá a amilase pancreática, que vai degradar a ligação alfa 1,4. Então, a gente consegue fazer a quebra ou a hidrólise do amido. Só que essas enzimas são específicas para ligações do tipo alfa. Ligação do tipo beta, ela não consegue degradar. Os ruminantes também não conseguem, não produzem essa enzima para degradação da ligação beta 1,4. Quem consegue fazer essa degradação é exatamente os micro-organismos que estão presentes dentro do rumen. Então, a microbiota lá presente consegue degradar as ligações beta 1,4. Por isso que os ruminantes são mais eficientes do que os monogástricos em degradar fibra. Ficou claro isso para vocês? Aprígio, ficou claro? Era isso que você queria me dizer? O senhor pode repetir de novo por mim, professor, fazendo favor? Posso. Então vamos lá. Carol disse pra gente que a diferença entre amido e celulose é o tipo de ligação que existe entre as moléculas de glicose. Certo, Carol? Isso. Aí a Carol não sabia dizer exatamente o que era. Aí estou dizendo para vocês
que a diferença que existe entre esses dois constituintes é exatamente esse tipo de ligação que a Carol havia comentado. Ambos, tanto o amido quanto a celulose, são carboidratos, que são constituídos de várias moléculas de glicose. Pensa numa cadeia linear, né, de várias moléculas de glicose. Glicose, mais glicose, mais glicose, assim, muita glicose, né? O que liga essas duas glicoses aqui, uma com a outra, nos amidos, é a ligação alfa 1,4. O que seria isso? A ligação do carbono 1 dessa glicose com o carbono 4 dessa glicose. Então, nós temos uma ligação que a gente chama de alfa 1,4. Já na celulose, que também são moléculas de glicose, só que o que difere é o tipo de ligação. Então, aqui é uma ligação beta 1,4. Então, é a ligação entre o carbono 1 dessa glicose com o carbono 4 dessa glicose. Só que a forma como ocorre essa ligação, uma é alfa e a outra é beta. Os monogástricos produzem a amilase, que consegue degradar apenas ligações alfa. Então, nós temos lá a amilase salivar, que vai degradar um pouco dessa ligação alfa 1,4, e a amilase pancreática, lá já dentro do intestino delgado, também vai degradar ligações alfa 1,4. Os ruminantes também produzem aí a amilase pancreática e vai degradar ligações alfa 1,4. Só que os ruminantes têm o rumen onde está lotado, lá tem muito micro-organismo ali presente, e esses micro-organismos conseguem degradar ligações beta, o que o organismo animal não consegue. Então, por isso que os ruminantes são mais efetivos em degradar fibra do que os monogástricos. Entendeu agora, Prígio? Entendi sim, professor. Obrigado. Show de bola. Então, seguindo. Todo mundo entendeu? Posso seguir? Se claro, consentiram. Então, vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho a variação que existe entre os tratos gastrointestinais entre as espécies, né? Então, nós temos aqui roedores, que são insectívoros, né? Então, eles têm aí um estômago pequeno, né? Um intestino delgado relativamente curto e não tem presença dos secos, né? Já nos não ruminantes herbívoros, também temos aí um estômago simples, temos aí intestino delgado, dividindo em duodeno, jejuno e íleo, temos um seco bastante desenvolvido, coisa que você já não consegue ver nos roedores, né? Não tem aí um seco desenvolvido, e tem um intestino grosso bem desenvolvido em seco, cólon e reto. Tá? Então aí vocês veem que tem um intestino, um seco aqui, ó, bastante desenvolvido. E nos não ruminantes herbívoros aí, existe uma fermentação aqui nesse seco semelhante ao que acontece nos ruminantes. Então a gente chama esses animais também de monogástrico ou não ruminantes, fermentadores pós-gástricos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Aí nós temos aí os ruminantes herbívoros, né? Que tem aí uma câmara, um estômago dividido em 4 câmaras, dividido em retículo, rumen, então retículo que é essa parte menor, rumen, omaso e o abomaso. Sendo esse o abomaso o estômago verdadeiro, porque aqui é onde vai acontecer as reações químicas. E aí nós temos aí intestino delgado e intestino grosso também bem desenvolvido. Temos os carnívoros, que tem um estômago um pouco maior comparado aos outros monogástricos, porque os carnívoros se alimentam de maior parte de proteína, então eles precisam ter um estômago um pouquinho mais desenvolvido, porque a maior parte da degradação da proteína acontece no estômago. Então, eles precisam ter um estômago aí com
armazenamento de alimento e degradação desse alimento. Então, a maior parte da digestão acontece aqui no estômago. Apesar de acontecer também digestão no intestino delgado. Porém, uma boa parte dessa hidrólise nos carnívoros acontece no estômago, tá? Então, eles têm aí um intestino delgado bem desenvolvido, já o seco é bem rudimentar e o intestino grosso num todo bem menor quando comparado ao intestino delgado. Então, nós temos aqui estômagos de carnívoros e de herbívoros, né? Então, geralmente, o estômago dos carnívoros é um pouquinho mais desenvolvido, por ter a maior ação aí da hidrólise da proteína. Seco dos herbívoros, dos monogástricos herbívoros, bastante desenvolvido. Então, quando comparado aos carnívoros, que tem um seco bem rudimentar. E um intestino grosso também desenvolvido para os herbívoros e para os carnívoros quase não tão desenvolvido. Então, existem dois tipos básicos de trato gastrointestinal. Os monogástricos e os ruminantes. Só que os monogástricos eles são divididos em dois. Então, nós temos os monogástricos de estômago simples e os monogástricos fermentadores caudais, ou também fermentador pós-gástricos, onde tem um estômago simples, igual aos monogástricos simples, né? Mas existe aí um grande e complexo intestino grosso que tem a função, ou que ele foi adaptado para poder ocorrer a fermentação dessa fibra que está vindo aí desses alimentos. E o ruminante, como a gente havia comentado, ele tem um estômago ali, ou uma câmara, né, dividida em 4 compartimentos, onde nós temos 3 câmaras ali de fermentação e um estômago verdadeiro. Então aqui nós temos aí algumas as espécies, né, de acordo com cada uma das categorias. Então nos monogástricos temos as aves, os suínos, peru, cachorro e gato. Então são na principal categoria aqui dos monogástricos ou não ruminantes. Aí temos os ruminantes, temos o bovino de leite, bovino de corte, as cabras, as ovelhas e os veados. E os fermentadores pós-gástricos, que são monogástricos também, mas existe fermentação pós o estômago, que são os equinos, os coelhos e as avestruz, que também tem fermentação pós-gástrica. É uma das aves, a família das avestruz, ema, emu, eles possuem fermentação pós-gástrica. Tem moela, né, igual às galinhas, tem moela, tem o estômago químico e depois de passar por todo o intestino delgado, ainda tem uma fermentação no intestino grosso. Então, existem aí 3 tipos de digestão que atua dentro desse sistema digestório. Então, nós temos a mecânica, que acho que a Carol havia comentado, que tem a função da mastigação, né, ou a trituração, no caso da moela, nas aves. Por isso que é bastante importante nós, como monogástricos, a gente mastigar bem os alimentos, né, porque ajuda nesse processo da digestão. Então, digestão mecânica, a mastigação ou a trituração. Enzimática, que ela vai ter início na boca, né? Quando a gente vai se alimentar, quando a gente sente o cheiro de algum alimento, quando a gente está com fome, a gente só de sentir o cheiro, a nossa boca já saliva. A mesma coisa com os animais, quando eles vão se alimentar, a boca saliva bastante. Então, essa saliva tem a função de umedecer o alimento e já começar um início de digestão, porque nessa saliva tem um pouco de amilase. Então, essa amilase vai ter um início de digestão. Porém, essa digestão vinda da amilase salivar é bem pequena, tipo assim, quase que nada, mas acontece, tá? E depois nós temos outras digestões, quando a gente entra lá no estômago, vai ter uma digestão ali química, pela ação da pepsina, do pepsinogênio, não, da pepsina, e depois lá no intestino delgado, com a ação de diversas proteínas, diversas enzimas que nós vamos comentar no decorrer da aula, que vão ter ação aí nessas
digestão química. E no caso dos ruminantes e dos fermentadores pós-gástricos, temos aí uma digestão microbiana também, pelo processo de fermentação, né? Então, as bactérias ali, os protozoários presentes dentro do rumen e dentro dos secos também ajudam num processo de digestão. Então, aqui, uma Professor, comparação. Oi, pode falar. Voltei. o senhor falou ali que a saliva, ela faz mesmo que minimamente, mas já começa um processo de digestão direto na boca, né? Isso. Mesmo sendo mínimo, normalmente o corpo humano, qualquer coisinha que falha ou que muda, altera bastante coisa, né? Sim. A falta dessa saliva ou a produção menor dessa saliva pode afetar drasticamente a digestão lá no processo final ou não? Não. Porque, vamos lá, a saliva, a finalidade principal dela é mais umedecer o alimento. Então, quando você está comendo, geralmente alguns alimentos são sólidos, né? E secos, em alguns casos. Então, pequenos com pouca quantidade de água. Então, a finalidade dessa saliva é meio que proteger a cavidade oral, né? Então, forma aí um muco para proteger, porque o alimento tem constituintes químicos que pode lesionar a mucosa. Então, a saliva tem a função aí de proteger a mucosa e umedecer esse alimento, tá? Como tem enzima, tem a amilase salivar, essa enzima ela vai ajudar na quebra de alguns carboidratos. Só que quando a gente vai comparar em porcentagem o quanto essa amilase salivar ela vai degradar o amido, é bem pequeno. Então, é quase que a gente nem conta como digestão o que vem dessa amilase. Diferente, por exemplo, das aves. As aves, quando se alimentam, elas têm o papo. No papo, já começa a acontecer alguma reação. Por quê? Ela vai ingerir a ração, ingerir o milho e tal, e vai ficar armazenado no papo antes de ir para a moela. Então, lá já acontece alguma ação dessa enzima, por esse alimento ficar um tempo parado ali no papo. Eu vou mostrar depois uma figura do trato gastrointestinal das aves e eu explico um pouquinho melhor isso. Beleza? Ok, professor. Então, fazendo uma comparação entre os sistemas digestórios, né? Temos aqui a função, cada uma delas, os monogástricos, os ruminantes e os fermentadores pós-gástricos, né? Extrai e digere energia a partir da celulose. Então, os monogástricos é muito limitado. Pode ser que aconteça alguma coisa lá no intestino grosso, mas bem pequeno. Já nos ruminantes, já consegue aproveitar a energia vindo a partir da celulose, devido à ação da microbiota presente no rumen e no retículo. E nos fermentadores pós-gástricos vai ter alguma ação de absorção dessa de energia lá no intestino grosso. Utiliza a fonte de carboidrato da dieta. Então, os monogástricos conseguem absorver os carboidratos, então consegue aí quebrar esses carboidratos, principalmente o amido, em forma de glicose e absorver então essa glicose. Já os ruminantes, eles não conseguem aproveitar esses carboidratos diretamente. O que acontece? Lá no intestino no rumen, desculpa, vai ter um processo de fermentação, então esses carboidratos vão ser fermentados e transformados em ácidos graxos voláteis. E esses ácidos graxos voláteis é que vão ser absorvidos. Então, não vai ser aproveitado diretamente como carboidrato, e sim uma transformação, tá? A mesma coisa acontece aqui comparado aos monogástricos simples, os fermentadores pós-gástricos. Eles também vão conseguir absorver esses carboidratos, geralmente em forma de glicose. Em questão de proteína, os monogástricos só conseguem absorver uma boa parte da proteína vindo da dieta, assim como os fermentadores pós-gástricos. Já os ruminantes é um pouco limitado. Por quê? Essa proteína vindo do alimento, ele é convertido em proteína microbiana. Então, o que acontece? A bactéria ali presente no rumen vai absorver tanto as fibras quanto a proteína vinda desses alimentos, e essa
bactéria, ela vai morrer dentro do rumen, e essa bactéria morta vai ser fonte de proteína na alimentação ou na digestão dos ruminantes. Então, essa bactéria morre lá dentro do rumen, sai essa bactéria do rumen e passa para o omaso e abomaso, e ela começa a degradação no abomaso, e aí essa proteína microbiana vai ser absorvida lá no intestino delgado. Lipídio. Os monogástricos e os monogástricos fermentadores pós-gástricos conseguem absorver tranquilamente. Os ruminantes conseguem absorver alguns lipídios, mas uma boa parte deles é fermentado, também transformados em ácidos graxos voláteis. E a proteína microbiana, o único que consegue aproveitar essa fonte de proteína é os ruminantes, que conseguem aproveitar aí de 60% a 80% dessa proteína microbiana. E essa proteína microbiana ela é transformada, né, convertida em aminoácido, e aí os animais conseguem absorver essa fonte de proteína. Por isso que os ruminantes, a gente fala que conseguem transformar capim em proteína, né? Então, ingere forragem, silagem, ocorre todo o metabolismo, principalmente no rumen, né? As bactérias elas se multiplicam dentro do rumen porque se alimenta dessa forragem, e as bactérias que morrem vão então para o intestino delgado e lá são absorvidas como fonte de proteína. Ficou claro isso para vocês? Esses mecanismos de como acontece cada uma dessas transformações, né, de carboidrato, proteína e lipídio, quando o professor Marcon vir falar da parte do metabolismo desses nutrientes, ele vai destrinchar mais como isso acontece. Como que ocorre essa formação dos ácidos graxos voláteis, como que é feita a absorção desses ácidos graxos voláteis, como é que acontece a absorção dessas proteínas, lipídios e os carboidratos nos monogástricos e nos ruminantes. Então, ele vai deixar bem claro isso para vocês lá no final da disciplina. Então, fique tranquilo quanto a isso. Então, aí nós temos a classificação dos animais, do sistema digestório, de acordo com o tipo de alimento ingerido. Então, nós temos aí os animais carnívoros, que se alimentam de outros animais. Temos os herbívoros, que consomem primariamente aí material vegetal. E os onívoros, que comem tanto a matéria animal quanto vegetal. Então, nós humanos somos onívoros, né? As aves são, teoricamente, herbívoros na natureza, assim como os suínos. E os carnívoros temos aí os lobos, os cães, algumas espécies de peixes são carnívoras. Avestruz é mais onívoro. E os ruminantes, meio que num todo, são todos herbívoros. Então, nós temos aí os monogástricos, uma classificação de acordo com a fisiologia digestória. Então, os monogástricos são estômagos simples, ou também denominadamente não ruminantes. Então, nós temos suínos, cães, gatos, equinos e coelhos. Os ruminantes, que tem um estômago aí que é dividido em multicâmaras, onde vai ocorrer a parte de fermentação. Então, nós temos 3 câmaras principais e uma quarta câmara, que seria o estômago verdadeiro, que a gente denomina estômago verdadeiro, onde ocorre ação enzimática. E nos ruminantes, só no abomaso que vai ocorrer, então, a ação enzimática. Então, nós temos aí os bovinos, ovinos, caprinos, veados, camelos, né, os dromedários em si, então, todos ruminantes. Professor, uma pergunta. Os peixes, eles seriam pós-gástricos ou monogástricos? Os peixes são todos monogástricos. Não tem nenhum pós-gástrico. Maior parte deles a maior parte são carnívoros, mas tem alguns herbívoros que se alimentam de algas, né? Então, mas eles são monogástricos, eles não têm fermentação pós-gástrica, não. Ok? Até porque imagina um peixe, se tivesse algum tipo de fermentação pós-gástrica, ia gerar gases, né? E esses gases poderiam fazer com que ele flutuasse. E ele não ia conseguir se manter no fundo da água ou no meio da água, que existem várias camadas, né? Zonas onde cada espécie vive.
Então, seria um problema essa produção de gás dentro do trato gastrointestinal dos peixes. Então, aí nós temos o sistema digestório das aves. Então, é dividido em língua, a faringe, o esôfago, o papo, o proventrículo, a moela. Da moela nós temos o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Depois nós temos o intestino grosso, que é dividido em secos, que tem 2 secos as aves, o cólon e o reto. Temos 2 glândulas acessórias, que é o fígado e o pâncreas, que são 2 glândulas que estão ligadas diretamente com o trato gastrointestinal, e o estômago deles dividido em 2 porções. O proventrículo, que é o estômago verdadeiro, onde vai ter a ação química, e a moela, que vai ter a ação mecânica, né? Então, a digestão química e uma parte da digestão química e a digestão mecânica. Lembra que eu falei para vocês que as aves, quando ingerem alimentos, elas vão ter produção de amilase também, mas bem pequena quando comparado aos mamíferos. As aves produzem bem menos amilase salivar ou saliva quando comparado aos mamíferos. Mas quando a ave ingere, esse alimento fica armazenado por um tempo aqui no papo. Não ocorre a deglutição e já vai direto para o proventrículo. Então a ave fica armazenado um pouco aqui no papo. Por que isso acontece? As aves geralmente são presas, né? Serve de alimento aí para uma gama de espécies de animais. Então, quando as aves se alimentam, elas têm que se alimentar o máximo possível, vivem em bando na natureza, se alimentam o máximo possível, armazenam esse alimento no papo e fogem. Porque se ficar dando sopa ali, vem algum predador e come, né? Então, por isso que tem esse papo. Então, a finalidade dele é armazenar alimento enquanto esse animal consegue se alimentar. E aí, de tempos em tempos, esse alimento sai do papo e vai para o proventrículo e, posteriormente, para a moela para poder fazer o processo de digestão. Como ela produz um pouco de amilase salivar, essa amilase salivar fica dentro do papo. E aqui dentro do papo, enquanto esse alimento está armazenado, então acaba ocorrendo um pouco de digestão dos carboidratos, tá? Mas mesmo assim, não é muito importante, vamos dizer assim, a quantidade de carboidrato que é digerido aqui no proventrículo oriundo dessa amilase salivar. Porém, alguma hidrólise acontece. Beleza? Aí nós temos aqui o sistema digestório de suínos. A gente tem aí como base ou comparativo, né, dentro dos monogástricos, o suíno é considerado aí um sistema digestório bem completo, né? Então, ele é dividido em boca, esôfago, estômago, duodeno, que seria essa parte logo após o estômago, até o início do jejuno, e o íleo, que é bem pequenininho aqui. Então, depois do estômago até o íleo, nós temos aí o intestino delgado. Ligado a esse intestino delgado, nós temos as 2 glândulas anexas, que é o fígado e o pâncreas, que vão ser o fígado responsável pela produção de bile, que vai ser liberada dentro do duodeno, e o pâncreas produzindo aí o suco pancreático e bicarbonato de sódio, que vai ser também lançado aí para dentro do duodeno para ajudar no processo de digestão. Depois nós temos o intestino grosso, que é dividido em seco, que é essa pequena parte aqui, o cólon, que é essa parte helicoidal aqui em espiral, dentro dos suínos, e o reto. Então, essa é a divisão do intestino grosso. Nos suínos, por ser uns animais também herbívoros, é bem desenvolvido esse intestino grosso. Agora, quando a gente pega as aves, o intestino grosso é bem pequenininho, então é só essa parte aqui. Tem 2 secos, mas esses 2 secos são bem delgados, bem finos, então quase não tem tanta ação de fermentação nas aves. Apesar de ter um intestino grosso bastante desenvolvido, os suínos, eles não são considerados
fermentadores pós-gástricos, tá? Porque o seco desses animais é bem pequeno, é bem rudimentar, quando comparado, por exemplo, ao seco das avestruz, dos coelhos ou dos equinos. Aí nós temos o sistema digestório dos bovinos, então que é dividido em esôfago, aí tem a parte do estômago, aí as 4 câmaras, que nós temos o retículo em azulzinho, o rumen aqui em amarelo, em cor-de-rosa, o omaso em laranjado e o abomaso, que é o estômago verdadeiro, em verde. Depois nós temos o intestino delgado, que é dividido também em duodeno, jejuno e íleo. Temos aí as glândulas acessórias, temos aí fígado, pâncreas. Aí nós temos o intestino grosso, que daí não é tão desenvolvido quanto, por exemplo, nos suínos. Os suínos é o mais desenvolvido, porque a maior parte da degradação, da parte de fermentação, já aconteceu no rumen. Então não tem o porquê esse intestino grosso ser tão desenvolvido. Mas também possui cécum, o cólon, que é essa parte de roxinha, e o reto, que é essa parte azulzinha. Então vamos destrinchar um pouquinho aí esse sistema digestório. Então a cavidade oral, então é o espaço que tem entre o dente, a língua, o palato duro e o palato mole, né, que seria a parte inicial da boca, toda essa região. Boca tem a função aí de fazer a apreensão do alimento. Em algumas espécies, a língua que vai fazer essa função também de apreensão do alimento. Então nós temos ali em algumas espécies a primeira digestão mecânica, que é o processo aí de mastigação, né, que vai ter a função aí de diminuir o tamanho dessa partícula para posteriormente ter a digestão química com a ação das enzimas. Os carnívoros, eles só têm a finalidade aí de, na boca, mais de rasgar, porque como se alimenta de carne, né, então tem que cortar ou rasgar essa proteína, né, vinda da carne, que eles não conseguem mastigar. Tanto é se vocês observarem cães, por exemplo, você coloca ração para um cachorro, ele come, mas ele não fica mastigando tanto. Ele colocou para dentro e praticamente que engoliu, né? Diferente dos suínos, que quando você vê esse alimento, eles ficam mastigando um tempo antes de deglutir. Finalidade também ali acontece da língua de empurrar esse alimento, de ajudar no processo de deglutição, e algumas espécies também têm a função de apreensão do alimento, principalmente os ruminantes. Se vocês olharem vaca, boi, quando vão se alimentar, eles usam a língua para poder cortar, né, puxar. Então enrola a língua no capim e puxa, e o dente tem a função de cortar esse alimento. Deixa eu só mudar aqui que eu acho que alguém pediu para entrar. Aí nós temos depois, também tem a finalidade de, lembra que eu havia falado que essa amilase salivar ali que está sendo secretada na boca tem a função aí de umedecer o alimento. Boca também tem a finalidade de comunicação. Para algumas espécies tem a finalidade de agressão, tanto é um animal muitas vezes quando estão acuados ou brigando alguma coisa, eles tendem a mostrar os dentes. Ajuda também no processo de termorregulação, principalmente as aves. Então as aves usam a boca ali para poder fazer termorregulação com o ambiente. Então você vê quando os animais estão com calor, geralmente estão com o bico aberto, fazendo troca de calor com o ambiente. E algumas espécies, além disso, têm alguns outros membros. Por exemplo, os elefantes possuem a tromba ali, que a tromba ajuda também no processo ali de apreensão do alimento. Então pega com a tromba o alimento e leva esse alimento até a boca. Aí na língua nós temos algumas papilas gustativas, que tem a finalidade de a gente identificar sabores, né? Os bezerros são os animais que têm mais papilas gustativas, então são considerados animais mais exigentes, né? Conforme esses animais vão ficando mais velhos, vão se reduzindo a quantidade dessas papilas gustativas, mas bezerro é o mais exigente em questão de sabor, de gosto.
Posteriormente, vem os suínos, que tem em torno de 15 mil papilas gustativas. Então, hoje, dentro da nutrição, a gente trabalha principalmente para leitão, coloca sabor na ração, então coloca sabor de baunilha, sabor de chocolate, sabor de morango dentro das rações, como açúcar, leite em pó, como uma forma de palatabilizante para esse animal, para meio que estimular o consumo. O homem tem em torno de 9 mil papilas gustativas e as aves têm quase nada, em torno de 24 papilas gustativas, então bem pouco. A língua das aves praticamente só tem a função de jogar o alimento para dentro e ajudar no processo de deglutição, apenas isso. Tanto é que a língua das aves é praticamente como se fosse um pedacinho de queratina, para vocês terem ideia. Tá? Então, geralmente a gente utiliza alguns ingredientes, como por exemplo o sorgo. O sorgo tem um princípio dentro dele, um constituinte que chama tanino. Esse tanino traz gosto amargo. Então, é um alimento que já não é muito interessante a gente utilizar, por exemplo, com leitões. Porque a hora que ele for ingerir essa ração que tem a base de sorgo, eles tendem a refugar essa ração, não vai querer comer essa ração por causa desse gosto amargo. Já as aves, como não sente gosto de nada, geralmente a gente destina uma boa parte do sorgo para ração de aves. Aí nós temos as glândulas. Oi, voltei. Ponto do desenho que meu besta. Ali está escrito bezerro e não bovino. O fato dos bezerros terem maior palatabilidade lá, serem, tipo, seu valor mais alto de papilas, é porque ele ainda está em fase de adaptação e com o tempo ele perde um pouco dessas papilas, ou não? Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Porque bezerro, ele teoricamente, só se alimenta de leite, né? E leite tem as suas constituições lá de carboidrato e tal, então é considerado meio que doce, né? Tanto é quando a gente vai tirar os bezerros da mãe, a gente usa um sucedâneo, não é? Você já teve a oportunidade de tirar um sucedâneo? Lembra? Não tive, professor. Se você pegar um sucedâneo e cheirar, ele é doce. Tem um cheiro, sabe que é um cheiro gostoso que dá até vontade de comer? Por quê? É uma forma que a gente tem de estimular o bezerro a consumir aquele alimento, porque teoricamente ele ia querer tomar só o leite da mãe, né? Então, sucedâneo é uma forma que a gente coloca alguns sabores ali, ou a gente pode utilizar até melaço. Melaço a gente usa bastante para bezerro, porque é doce. Então, é uma forma de estimular esse animal a consumir. Beleza? Entendi. Aí nós chegamos nas glândulas salivares, que são bastante importantes para o processo de digestão. Lembra que eu falei para vocês que não tem uma ação tão grande na questão da digestão, mas ajuda no processo de umedecer esse alimento, principalmente nas aves, porque a ração das aves é sólida, extremamente sólida, né? Assim como nos suínos também, é uma ração seca, apesar que hoje a gente trabalha com ração líquida dentro da suinocultura, mas no geral, em sua maioria, é ração sólida. Então, essa produção da saliva ajuda aí muito nesse processo de umedecer o alimento. Então, a secreção é variável na composição, produzindo dois tipos básicos de saliva. Uma saliva mais viscosa e uma saída mais fluida. Exemplo, eu estou falando aqui bastante com vocês, né? A minha saliva nesse momento ela está mais aquosa, né? Ela não está tão viscosa. Agora, quando começa a chegar, percebem em vocês, quando vocês começarem a chegar próximo do horário do almoço, só aquele cheiro que a gente sente da comida que a mãe da gente está fazendo, o perfil da nossa saliva muda. Ela começa a ficar um pouco mais viscosa, mais rica em mucina. Essa mucina, ou essa glicoproteína, tem a finalidade de proteger, formar um muco na nossa cavidade oral, porque está preparando a nossa cavidade oral para receber alimento. E esse alimento pode, por exemplo, se eu tomar um suco de limão, por exemplo, é bem ácido. Essa acidez do limão, se não tivesse essa proteção
dessa mucina na minha cavidade oral podia causar lesão. Tanto é que, em alguns casos, quando a gente come, por exemplo, no meu caso, estou dizendo, tá? Se eu comer muito abacaxi, a minha boca vai formar afta. Por quê? Quando a gente come muito um alimento ácido, essa glicoproteína, ou essa mucina que produz ali na nossa saliva, não é o suficiente para proteger. E a acidez que vem do abacaxi pode causar uma afta. Ou mesmo até mesmo um limão, suco de limão. Eu adoro comer salada com bastante limão. Quando eu como muita salada com bastante limão, é certeza que eu vou ter problema com alguma afta devido a esse excesso de limão. Certo? Então, cada uma dessa constituição desses dois tipos de saliva tem a sua função específica. Então, essa viscosa tem mais a produção de mucina, e essa mais aquosa, ela é onde tem exatamente aí a produção da amilase salivar e um pouco aí também de mucina. Essa produção dessa saliva, ela é regulada pelo sistema nervoso parasimpático. Por isso que quando a gente quando a gente começa a dar aquele horário do almoço, que a gente está com fome, e só de sentir o cheiro do alimento, a gente fala assim, a gente fica com água na boca. Esse negócio de ter água na boca nada mais é do que o sistema nervoso parasimpático informando as glândulas salivares, tá na hora do almoço, esse indivíduo vai consumir algum alimento, começa a produzir aí saliva. E, em média, existe produção aí de 35 até 190 litros de saliva por dia, dependendo do hábito alimentar. Então, aqueles animais que se alimentam mais de alimentos mais secos, tendem a produzir muito mais saliva. Por exemplo, os ruminantes. Os ruminantes, como a maior parte dessa raça, da dieta deles é capim, que apesar de ter umidade no capim, não é o suficiente, dependendo da época do ano, enrolei aqui. Dependendo da época do ano, ele vai produzir muito mais saliva para poder umedecer esse alimento. Um animal que consome, por exemplo, feno. Feno é seco, então ele tem que produzir muito mais saliva para poder umedecer esse alimento que vai ser, então, deglutido. O estômago, então, a gente chama que ele é uma dilatação do trato gastrointestinal, que fica entre o esôfago e o intestino delgado. Ele tem várias formas, mas geralmente nos monogástricos ele tem esse formato de feijão, né? Mas nos ruminantes já tem as diversas câmaras, então varia um pouco. Mas geralmente o formato padrão do estômago é esse formato de feijão aqui. Então aqui nós temos um exemplo aí de um estômago de equino. Nos monogástricos, a função ele é dividido em algumas regiões que a gente denomina de 3 regiões básicas, que é a cárdia, a região esofágica e a região cárdica granular. A cárdia é a junção entre o esôfago e o estômago. Ele tem um esfíncter que tem ali a função de fazer o alimento, deixar o alimento entrar, fechar e não deixar que esse alimento volte. Porém, em alguns casos, pode acontecer do alimento voltar. Tá? Por exemplo, quando a gente está com azia, muita queimação no estômago, a gente acaba tendo a liberação do alimento que já estava dentro do estômago e volta para a cavidade oral. Tá? Quando a gente desculpa aí falar, mas quando a gente vomita, né? Quando a gente bebe demais, passa mal e vai vomitar, é uma desregulação aí dessa cárdia aqui que não está conseguindo segurar o que foi ingerido dentro do estômago. A região esofágica é uma região que a gente chama de não granular, que está ao redor dessa cárdia. E nós temos a região cárdica granular, que é onde vai ter as células que vão produzir tanto muco quanto produzir enzima e produzir ácido clorídrico. Então é nessa região, o nome já fala, essa região glandular, onde tem glândulas que vão secretar muco, ácido clorídrico e pepsinogênio, que é a enzima que vai ter a função de degradar proteína.
Temos a região do fundo também, que contém células, principalmente a maior parte dessas células aí, que vai ter as células parietais, células da mucosa e as células principais. As células parietais, elas vão produzir e secretar ácido clorídrico. As células da mucosa, elas vão produzir muco, ou aqui é a mucina. E as células principais são as células que vão produzir aí as enzimas ou os precursores enzimáticos, como pepsinogênio, renina e lipase. Mas a maior parte dessas enzimas produzidas e secretadas pelas células principais é o pepsinogênio. Temos a região pilórica, que contém algumas células que produzem ainda algum muco e algumas enzimas proteolíticas, mas bem pouco, a maior parte mesmo acontece nas células principais, nessa região de fundo e também na região da cárdia granular. E o piloro, que vai ter onde vai ser que é o esfíncter que delimita o estômago para o início do intestino delgado. Então nós temos aqui um estômago cortado para a gente ver por dentro como que funciona. Então nós temos aqui o esôfago, então o alimento vem aqui, então nós temos a região, o esfíncter, a região onde nós temos a cárdia, que é esse esfíncter aqui que tem a finalidade de não deixar o alimento voltar para o esôfago. Aí nós temos a região agranular, né? Então onde não tem glândula nenhuma, secreção nenhuma. A região glandular começa nessa linha aqui. Então aqui já tem algum início de secreção de enzima. A região de fundo, que a gente chama dessa parte toda aqui, que é onde vai ter as três principais células ali que vai produzir tanto muco quanto pepsinogênio, as enzimas, principalmente o pepsinogênio, e o HCl. A região do piloro, que já começa a entrar nessa parte onde tem o esfíncter pilórico aqui. Então daqui o alimento passa e já cai para dentro do intestino delgado, que seria a região do duodeno. Então, isso aqui é a anatomia do estômago. Aí nós temos aqui a anatomia microscópica, lá para quem já fez a parte de histologia relembrar. Então, aqui é uma lâmina da parede do estômago, né? Então, vamos aumentando isso aqui. Nós temos aqui os sucos gástricos, que é por onde vai ser secretado tanto o ácido clorídrico, quanto o muco, quanto o HCl. Então, nós temos aqui a região gástrica, que é essa parte aqui roxinha, que então foi aumentada aqui. Então, nós temos aqui as células que vão secretar muco, que são essas rosinha primeiro, né? As células parietais, que vão secretar ácido clorídrico, e as células principais, que vão secretar, então, o pepsinogênio. Por que as enzimas proteolíticas estão lá embaixo? Porque, pensa, se essas enzimas proteolíticas elas degradam proteína, a parede do estômago é o quê? É carboidrato? É gordura ou é proteína? Me respondem essa. E aí? Proteína. Proteína, né? Então, todo o tecido do trato gastrointestinal é constituído de proteína. Se essas células fossem secretadas aqui, por exemplo, ela ia ter uma autohidrólise, ia degradar a parede do estômago. Então, por isso que elas ficam mais no fundo, porque antes vai ter a secreção do muco, esse muco vai ter a função de revestir a parede do estômago, para quando ele secretar tanto o ácido clorídrico, que é um ácido que também que acaba degradando a parede do tecido, e o pepsinogênio, então, primeiro vem o muco, que vai estar revestindo a parede do estômago. Aí vem o ácido clorídrico, cai aqui para dentro do lúmen do estômago. E, posteriormente, vem, então, as enzimas que estão de forma inativa. Então, é secretado em forma de pepsinogênio. Quando cai aqui no lúmen do estômago,
Quando se encontra com esse HCl, que é secretado pelas células parietais, transforma esse pepsinogênio em pepsina, que é a enzima ativa. Então, essas células secretam o pepsinogênio, esse pepsinogênio vai cair aqui na luz do estômago, as células parietais vão secretar o HCl, que também já vai estar aqui na luz do estômago, e quando esse pepsinogênio se encontra com esse HCl transforma esse pepsinogênio em pepsina. E aí essa pepsina, sim, vai ser a enzima ativa que vai atuar no alimento ingerido e degradar a proteína. Entenderam como que funciona esse mecanismo? Da minha parte, sim, professor. Show de bola. Mais alguém? Alguém ficou com dúvida? Então, isso aqui é importante vocês saberem, tá? Principalmente isso aqui, ó. O que as células parietais secretam, o que as células da mucosa secretam e o que as células principais secretam. Isso aqui tem que ficar claro na mente de vocês, ok? Aí nós temos aí o estômago dos ruminantes. Ele é dividido em 4 compartimentos, como eu havia comentado. O retículo, ele tem uma capacidade aí de 5% de todo o volume de alimento que cabe dentro do rumen, do estômago num todo. O rumen tem uma capacidade aí de 80%, o omaso 7% e o abomaso aí 8% da capacidade total. Lembrando que o abomaso é o estômago verdadeiro, então a gente vai ter as reações químicas, né? O retículo e o rumen vai ter onde vai ter a maior parte de fermentação, então é a câmara de fermentação aí dentro dos ruminantes. E o omaso tem mais a finalidade de absorver água, né? Então tá vindo alimento do retículo e do rumen, cai no abomaso. Esse abomaso ele tem mais a finalidade aí de absorver um pouco da água e depois passa esse alimento já com menos água, passa então para o abomaso, que vai ser o estômago verdadeiro, que vai ter então a finalidade aí de degradar a proteína vindo desse processo fermentativo. Então, como que funciona aí o movimento aí do alimento dentro dessa câmara fermentativa aí? Então, o animal ingere o alimento, esse alimento vem aqui do esôfago, cai para dentro do rumen, esse alimento passa pelo retículo, vem aqui no rumen, passa por todo esse movimento peristáltico que acontece dentro do rumen, então ele passa por toda essa cavidade do rumen, depois algumas partículas, quando são maiores, volta para o esôfago. Os animais, que a gente chama de regurgitar, o animal regurgita e aí fica mastigando novamente. Tenho certeza que muitas pessoas já viram uma vaca ou um boi deitado, mastigando novamente. Então, houve a regurgitação e esse animal que a gente está fazendo, ele está ruminando, né? Mastigando novamente. Aí ele deglute novamente. Se as partículas já estão menores, então já cai aqui no retículo. Do retículo já vai para o omaso. Aqui no omaso vai ter então a absorção de água desse alimento. E aí cai no abomaso, onde vai ter a digestão química. E aí depois já cai no intestino delgado, na região do duodeno. Então é assim que funciona aí o sistema de ruminação aí dos ruminantes. Aí chegamos no intestino delgado. Ele é dividido em 3 regiões, duodeno, jejuno e o ilho. Possui movimento de segmentação e movimento de peristaltismo. O movimento de segmentação é aquele que ele segue o fluxo, né? Vai do duodeno, jejuno e já vai para o ilho. E o movimento peristáltico é aquele que vai do duodeno, ele cai no jejuno, depois ele volta de novo para o duodeno. Do duodeno cai no jejuno, do jejuno vai para o ilho e pode voltar de novo para o jejuno e depois para o ilho. Isso é movimento peristáltico. Quando passa no duodeno, vai para o jejuno e logo em seguida para o ilho, é um movimento de segmentação. Ficou claro isso para vocês? Diferença entre segmentação e peristaltismo? Ok. Claro, com certeza. Professor, você poderia explicar de novo? Explico. Então lá. Movimento de segmentação
o animal ingeriu o alimento, passou lá, vamos pensar num suíno, por exemplo. O animal ingeriu o alimento, foi para o estômago, do estômago caiu lá no duodeno. Então, houve reações químicas no duodeno, esse alimento do duodeno passa para o jejum, e do jejum passa para o ilho, do ilho já vai cair lá no intestino grosso. Então, ele seguiu o fluxo, vamos dizer assim. Isso é chamado de movimento de segmentação. Quando há movimento de peristaltismo, o alimento foi deglutido, foi para o estômago, do estômago caiu no duodeno, do duodeno passou para o jejum, houve um movimento de peristaltismo, ele voltou para o duodeno, houve mais reações químicas aqui, voltou, foi de novo para o jejum, do jejum caiu no ilho, aí houve um momento peristáltico, ele voltou, o alimento voltou para o jejum. A absorção de nutrientes aqui sai do jejum, volta para o ilho. Então, o que acontece? Segmentação, o alimento segue o fluxo. O movimento de peristaltismo, ele vai para uma porção e volta novamente. Entendeu agora? Sim. Show de bola. Intestino delgado. Então, é a porção do intestino onde vai ocorrer a digestão e onde acaba o processo de digestão, né? Principalmente isso lá no duodeno. No jejum ainda tem algum processo de digestão, mas já bem menor. A maior parte de digestão acontece no duodeno. Já é onde ocorre a absorção dos nutrientes, tanto no duodeno quanto no jejum vai ter a absorção. No ilho ainda tem a absorção, mas em pequena quantidade. Então a maior absorção dos nutrientes se dá entre o duodeno e o jejum, né? Então são absorvidos esses nutrientes e esses nutrientes então caem na corrente sanguínea. O comprimento deste intestino delgado vai variar de acordo com o hábito alimentar do animal. Ele auxilia na digestão após esse alimento ter passado pelo estômago, porque lá no estômago acontece maior digestão de proteína. Já carboidratos e lipídios, a digestão acontece mais no duodeno. Não que não aconteça digestão de proteína também no duodeno, acontece também. E lá no estômago também acontece alguma digestão de lipídios, mas bem pouco quando se comparada à digestão de proteína. Por isso que a gente fala que no estômago a maior parte da digestão é de proteína. Aí nós temos lá no intestino delgado as vilosidades, né, que vocês, para quem já fez a disciplina de histologia, já viu isso aqui lá com o professor Danilo, né? Então nós temos os vilos e as criptas. E o que tem nesses vilos aqui? Né? Vamos aumentar um pouquinho esses vilos. Então, em cada um desses vilos, nós temos as microvilosidades. Então, o vilo é constituído de várias células, uma do ladinho da outra. Então, nós temos aqui várias células. Em cada uma dessas células, nós temos como se fossem uns cílios, que são as microvilosidades. E é nessa microvilosidade onde vai acontecer a absorção dos nutrientes e também vai acontecer alguma digestão. Pequena, mas vai ocorrer alguma digestão, que a gente chama de digestão de borda em escova. Tem esse termo que a gente chama, que acontece lá nesses microvilos. Então, o intestino delgado, ele é como se fosse uma toalha toda dobrada, sabe? Então tem várias dobraduras e nessas dobraduras tem vários vilos. Tá vendo? Cada morrinho desse aqui é um vilo. E aí cada vilo desse é constituído por várias células. E aí em cada célula nós temos os microvilos. Então nós temos aqui os vilos, né, na histologia, então nós temos aqui os vilos. E aí cada negocinho rosinha desse aqui é uma célula, que é esse quadradinho aqui. A mesma coisa aqui. Então, temos um vilo aqui, outro vilo aqui, e do lado aqui tem vários tijolinhos aqui, que são as células do intestino delgado. Aqui outro exemplo. Então, aqui o intestino, né, as várias dobraduras que eu falei para vocês. Cada risquinho desse aqui é um vilo, que é isso aqui. E aí nós temos várias células que formam os vilos, que são esses aqui. Então, esse pedacinho que foi aumentado
e nós temos aqui uma célula. E em cima de cada uma dessas células tem os microvílulos, como se fossem uns cabelinhos aí das células, né? Então, dobraduras circulares, vilosidades ou vilos e as microvilosidades, certo? Por que tem tudo isso? A finalidade é de se ter uma maior área de contato, maior área de superfície, que a gente chama. Quanto maior essa área de superfície, maior ação enzimática e maior região para a absorção desses nutrientes. Por isso que é bem desenvolvido esse intestino delgado. Aí nós temos o intestino grosso. Ele se estende do ilho, que vai até o ânus, né? Onde é incluído o seco, o colo e o reto. Tem a função principal de absorver água. Ainda existe uma absorção de algumas vitaminas e alguns minerais, porém bem pequeno. Não é a maior parte dessas proteínas e minerais são absorvidos no intestino delgado, mas pode ainda ocorrer alguma absorção de vitaminas e minerais no intestino grosso. E a maior função desse intestino grosso é armazenar o material fecal até a sua eliminação. Aí nós temos as glândulas anexas. Eu acho que eu esqueci de falar dos enterócitos, mas acho que eu vou falar dos enterócitos na frente. Nós temos as células anexas ao trato gastrointestinal, que nós temos aí o fígado, que tem aí no processo de digestão a função de produzir a bile. Essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar e da vesícula biliar ela vai ser lançada para dentro do duodeno. E a função dessa bile nada mais é do que emulsificar as gorduras. Então a gordura vem em gotículas grandes, né? Vem em gotículas grandes, e aí essa vesícula biliar funciona como se fosse um detergente para diminuir o tamanho dessas gorduras, para então ter a ação da lipase pancreática. Aí nós temos o fígado, o pâncreas, desculpa. Então, temos o pâncreas, que é uma outra glândula acessória, que tem a finalidade de produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático é riquíssimo em enzimas, como a amilase pancreática, como lipase pancreática e alguns outros zimogênios, que a gente chama que são as enzimas proteolíticas, que são produzidas aqui no pâncreas e secretadas para dentro do duodeno também. Tanto a bile quanto o suco pancreático, eles acabam dividindo o mesmo canal de secreção, e aí vai ser secretado, geralmente não, é secretado no duodeno, onde vai ter toda a ação química aí para o processo de digestão. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas secreções que acontecem aí, né? Como que acontece esse processo de secreção? Então, nós temos lá as glândulas salivares, que nós havíamos comentado, que vai produzir a saliva. Tem as células da mucosa gástricas, que vão produzir muco e produzir enzima, e vai produzir o HCl. Temos as células exócrinas do pâncreas, que vai ter as secreções pancreáticas, e o fígado, que vai secretar, então, a bile. Então, para a secreção salivar, como eu havia comentado, tem uma digestão inicial de carboidrato, mas bem pequena, não é considerado tão importante assim, mas existe. A função principal é a lubrificação desse alimento quando vai ser ingerido, principalmente com o muco, e também ajuda no processo de diminuição dos alimentos que vai ser ingerido. Além disso, tem uma atividade enzimática, tem uma capacidade tamponante, então tenta equilibrar esse pH o mais próximo da neutralidade, ajuda no processo de gestão dos ruminantes como uma nutrição para os micro-organismos presentes lá no rumen, ajuda no processo do paladar. Quando a gente consome um alimento e a nossa língua está umedecida, então aguça as papilas gustativas a sentir os sabores. Além de proteção, como tem a produção de muco, ajuda no processo de produção da mucosa da cavidade oral. Os fatores aí que podem afetar a produção da saliva, né? Então, ela geralmente é controlada pelo sistema nervoso parasimpático, como eu havia comentado com vocês.
Alguns animais acabam produzindo mais saliva quanto o outro. O que pode afetar diretamente é o tipo de dieta. Então, dietas ricas em fibras vai ter um aumento de fibra, essa fibra vai aumentar a produção de saliva, como é o caso que eu havia comentado dos ruminantes, quando estão ingerindo principalmente um alimento com baixa umidade, como por exemplo feno, principalmente os equinos também que consomem bastante feno. Grãos, ele vai ter um déficit na salivação, de ter uma diminuição na quantidade de umidade e também no tamanho dessa partícula. Por isso que geralmente suínos, quando se alimentam, eles vão ter uma produção de saliva, mas geralmente eles se alimentam e logo em seguida já vão beber água. A mesma coisa acontece com as aves. Lembra que eu falei que as aves produzem saliva, mas em menor quantidade? E a dieta é extremamente seca, né? Então, produz saliva, mas em menor quantidade, por isso que os animais, quando se alimentam, logo em seguida eles vão atrás de consumir água. Existem três tipos aí de glândulas. Temos as glândulas da parótida, que é composta aí por células da serosa e vão secretar uma solução que é composta de água, íons e enzimas. Já as submandibulares e as sublinguais, elas já secretam uma mistura de glândulas das células da serosa e da mucosa. Então, ela vai secretar tanto solução aquosa quanto secreção mucosa. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre as duas, a aquosa e a mucosa? A aquosa vai ter maior concentração de enzimas e a mucosa vai ter maior produção de glicoproteína, que no caso aí é a mucina, que tem mais a finalidade de lubrificação e proteção da cavidade oral. Então, nós temos aqui exemplo das glândulas da serosa e da mucosa. A serosa secreta alfa-amilase, a enzima, e as da mucosa vão secretar, então, o muco ou a mucina. Nas secreções gástricas, nós temos aí o suco gástrico, que temos aí 4 principais constituintes, que é o ácido clorídrico, o pepsinogênio, a mucosa e outros imogênios lá que a gente havia comentado de outras enzimas, mas que em menor quantidade. Então, o ácido clorídrico vai ajudar no processo de transformação do pepsinogênio em pepsina, que é a forma ativa da enzima que vai degradar a proteína. O muco tem a finalidade aí de proteção da parede do estômago para não ocorrer autohidrólise deste órgão. Então, nós temos aqui, como eu já havia comentado, o canal onde vai ter a secreção tanto do muco quanto do HCl e do pepsinogênio. Aqui eu já havia comentado com vocês. Então, nós temos aqui células da mucosa, células gástricas, que vai produzir o HCl. As células gástricas que acabam tem a função de constituição do órgão em si, células parietais que vão secretar o HCl e as células principais que vão secretar então principalmente o pepsinogênio. Então, o HCl, como eu havia comentado, é secretado pelas células parietais. Ele tem a função de acidificar o conteúdo gástrico, então o pH extremamente ácido, está em torno de 1 a 2 esse pH. E o porquê que esse pH então é tão baixo? Que a finalidade dele é exatamente converter esse pepsinogênio, que é a enzima inativa, em forma ativa, porque somente a pepsina consegue fazer então a digestão ou dar início da digestão de proteínas. E, além disso, esse HCl ele tem uma função bactericida. Por exemplo, o animal consome algum alimento que tem alguma contaminação por bactéria. Esse HCl ajuda no processo de limpar, vamos dizer, esterilizar esse alimento. Por ser extremamente ácido, né, acaba matando esse micro-organismo patogênico. Então, como que funciona essa secreção do HCl? Então, nós temos aí a fase cefálica,
que é responsável aí por 30% do HCl secretado. Essa fase cefálica ela é dada por estímulo pelo olfato, paladar, mastigação, deglutição e reflexos condicionados. Quando a gente fica muito tempo sentindo o cheiro do alimento, né, principalmente na hora do almoço, e a gente não se alimenta, só fica sentindo aquele cheiro, a gente vai ter muita secreção de HCl e isso faz mal. Outro exemplo de alimento que acaba fazendo mal para o nosso organismo é chiclete. A gente coloca o chiclete na boca, fica mastigando aquele chiclete. Chiclete só tem carboidrato, né? Só tem açúcar. E a gente fica mastigando, 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 e a hora que deglute só tem açúcar. Só que para o nosso cérebro, nós passamos a informação que a gente está comendo alguma coisa. E aí começa a ter a produção de HCl. E aí esse HCl vai ser jogado para dentro do estômago, chega lá, não tem alimento nenhum, não tem nada. E aí que a gente pode ter problemas, principalmente de úlcera. Porque se está tendo secreção de HCl, tudo bem que está secretando muco também e está secretando pepsinogênio, que a hora que chega no estômago é transformado em pepsina, mas não tem alimento nenhum. O que vai acontecer com essa enzima? Ela vai começar a degradar a parede do estômago. Por isso que chiclete é um mal para o nosso organismo, tá? Aí nós temos a fase gástrica, que corresponde a 60% desse HCl secretado. É quando tem o estímulo da distensão do estômago, ou seja, está entrando alimento dentro do estômago. Então o estômago está ficando inchado. Então aí vai ter presença de aminoácidos, vai ter a presença aí das proteínas, e aí vai ter ação desse HCl. Outra coisa que acaba fazendo mal para o nosso organismo e a gente ingere mesmo assim, álcool. Então, quando a gente bebe cerveja, bebe vinho, bebe cachaça, bebe vodka, enfim, tudo que a gente for beber, entra no estômago, está enchendo o nosso estômago e está secretando HCl para dentro do estômago. Só que não tem proteína ali, né? E aí começa a trazer os problemas aí também de auto-hidrólise do estômago. Assim como a cafeína, que eu já falei aqui já é o meu problema, que eu adoro tomar café. E se deixar eu tomo café o dia inteiro. Aí eu consumo esse alimento, o cheiro do café já me aguça aqui a produção de HCl já na fase cefálica, e a hora que entra na fase gástrica, então nós temos 30% de HCl, mais 60% já deu 90% de HCl. Só que a hora que eu tomo café, não tem nada de proteína. E aí fica esse HCl ali, mais as enzimas todas, não tendo aonde atuar, né, ou em que alimento atuar, o que pode trazer problemas aí de úlceras gástricas. E a fase intestinal, onde nós temos aí 10% de secreção, porque ainda vai ter algum resquício de alimento dentro do estômago, então ainda vai ter um pouco de secreção desse HCl para terminar de degradar aquelas proteínas que porventura fica no estômago. Um exemplo disso é quando a gente ingere bastante carne, né? Quando a gente vai num rodízio de churrasco, e aí a gente come muita carne, a gente fica com o estômago pesado, porque a proteína é o nutriente que mais se demora no processo de digestão, né? Então, o organismo fica gastando muita energia para produzir enzima, para secretar esse HCl. Então, por isso que a gente fica com aquele estômago pesado por bastante tempo. Essa secreção do pepsinogênio, então ele é como eu havia comentado. Professor, Pode perguntar. só uma perguntinha. Por favor. Quando você tem intoxicação alimentar porque o HCl não conseguiu combater as bactérias? Provavelmente. Então, o que acontece? Você consumiu algum alimento que estava aí com muita bactéria patogênica, foi para o estômago, passou do estômago, foi para dentro do intestino delgado, chega lá no intestino delgado, ele sinaliza que tem algum problema. E aí, como é que acontece? O organismo, para tentar se proteger, causa um processo de diarreia, para você eliminar o quanto antes aquela contaminação ou aquela patogenicidade que está dentro do trato gastrointestinal. Então, o organismo, ele pensa um pouco na gente, né? Tentar nos proteger. Então, ele causa uma diarreia para tentar expelir essa patogenicidade que está vindo desse alimento. Boa pergunta, viu? Secreção aí do pepsinogênio, então, como eu havia comentado, ele é o precursor da pepsina, então é uma enzima inativa, que só é
ativado quando tem a ação do pH. Então, esse pH dentro da luz do estômago cai drasticamente por causa da presença do HCl. E esse pepsinogênio, então, é convertido em pepsina. E essa pepsina, então, vai agir sobre a proteína para poder iniciar esse processo de digestão das proteínas. Aí chegamos, então, no pâncreas, né, que tem a função aí de secretar dois principais aí, constituintes, que é o constituinte aquoso, que ele é rico em bicarbonato, que tem a finalidade de neutralizar o bolo alimentar que está vindo do estômago ácido. Lembra que eu falei para vocês que aqui o pH cai bastante? Aqui, ó, o meio fica bastante ácido, em torno de 1 e 2. Então, quando cai aqui no duodeno, esse pH está muito ácido. Então, as enzimas que estão sendo secretadas aqui pelo pâncreas, elas não conseguem atuar em pH ácido, tem que atuar em pH neutro. Então, esse bicarbonato entra, é secretado pelo pâncreas, para entrar dentro do duodeno e neutralizar esse meio que está vindo do estômago ácido. Aí, também o pâncreas secreta a porção enzimática, que vai ter a finalidade de digerir os carboidratos, as proteínas e os lipídios em menores constituintes moleculares para então ser absorvida. O pâncreas ele tem duas funções, a função exócrina e a função endócrina. A função exócrina é a que vai produzir o suco pancreático e também o bicarbonato, e a função endócrina, que vai liberar insulina e glucagon, que são dois hormônios aí que também têm função no sistema digestivo e no sistema hormonal, tá? Mas vocês vão estudar um pouquinho mais aqui lá na frente ainda. O componente aquoso e enzimático, então, são produzidos pelas células, são produzidos e secretados pelas células acinares, né? Aqui mais a parte das enzimas, e o componente aquoso, mais a parte onde tem o bicarbonato, pelas células ductunais. Então, nós temos aqui as células acinares e as células ductunais. Então, aqui enzima, aqui bicarbonato. Beleza? Os componentes enzimáticos ali desse suco pancreático são necessários para degradar os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Algumas enzimas são secretadas de forma ativa já, outras de forma inativa, que é o caso, por exemplo, da tripsina. A tripsina também é uma enzima proteolítica que vai degradar a proteína. Quando ela é produzida, ela é produzida na forma de tripsinogênio. Quando cai no lúmen do duodeno, quando cai aqui, a hora que ela se encontra, esse tripsinogênio se encontra com o bicarbonato, que vai deixar um pH próximo da neutralidade, um pH em torno de 7, esse tripsinogênio, então, vai ser transformado em tripsina. Então, vamos tentar entender essa diferença. Lá no estômago, nós temos o pepsinogênio, que quando se encontra com HCl, é transformado em pepsina. Então, pepsinogênio, forma inativa, encontra com HCl, que é ácido, e é transformado em pepsina. Aqui, também no duodeno, também é uma enzima proteolítica. Só que, ao contrário, lá no estômago, ela precisa de um pH neutro. Então, o tripsinogênio é secretado pelo pâncreas. A hora que chega na luz do duodeno, em contato com o bicarbonato de sódio, ele é convertido em tripsina. Então, no estômago, pepsina, no duodeno, tripsina. São duas enzimas proteolíticas. Uma boa parte dessas enzimas são sintetizadas aí pelo retículo endoplasmático rugoso, então são essas organelas aqui, que são geralmente as responsáveis aí pela produção das enzimas. Aí nós temos a secreção exócrina do fígado, como eu havia comentado,
O fígado tem a função aí de produzir a bile. Essa bile ela é armazenada em algumas espécies no intestino, na vesícula biliar. E aí, quando tem presença de gordura no duodeno, essa vesícula biliar que libera essa bile, então, para emulsificar essa gordura. Não é todas as espécies animais que possuem a vesícula biliar, então isso acaba sendo um problema no processo de digestão. Por exemplo, os equinos. Os equinos não possuem vesícula biliar. Produz bile, né? No fígado, o fígado produz bile, porém não armazena essa bile. Então, dietas de equinos elas não podem ser ricas em gordura, porque senão vai trazer problema no sistema, no trato gastrointestinal desses animais. Então, ele meio que vai ter como se fosse um princípio de diarreia também, porque vai ter esse excesso de gordura. Porque o fígado não vai conseguir produzir bile suficiente para poder conseguir emulsificar essa gordura para poder ter a ação da lipase pancreática e absorver essa gordura vindo dessa dieta rica em gordura. Então, a gente tem que conhecer a anatomia da espécie, porque conhecendo essa anatomia, a gente consegue meio que desenhar as dietas desses animais. Tá? Função do fígado. Então, tem ali uma função hematocitopoética, que é a produção de proteína do sangue. Vai ter a função de hemólise dos eritrócitos cenisa, que eles, quando as células acabam ocorrendo a apoptose. Síntese de fatores anticoagulantes. Converter galactose em frutose e posteriormente em glicose, porque nas rotas metabólicas, quando vocês forem estudar lá com o professor Michael, tudo acontece por causa da bendita glicose que vai produzir ATP. Mas aí vocês vão ver lá com o professor Michael quando ele fala do metabolismo dos carboidratos. Tem função de formar lipoproteínas, colesterol e fosfolipídios, sendo principalmente esses fosfolipídios aqui responsável pela formação de novas células, né? Porque a parede celular ela é rica em fosfolipídios. Tem a finalidade de converter, quando preciso, carboidratos e aminoácidos em reservas lipídicas. Quando você come muito alimento, o animal consome muito alimento e não consegue metabolizar tudo aquilo, forma reserva energética e ele transforma, então, os carboidratos e os aminoácidos em gordura, né? Então, aí acaba formando aquela camada de gordura. Tem a função também da síntese da vitamina A partir do caroteno. Então, esse caroteno vai lá para o estômago, para o fígado, e lá no fígado esse caroteno, então, é convertido em vitamina A. Por isso que as pessoas falam, os médicos, os nutricionistas falam que fígado é um alimento riquíssimo em vitamina A. Guarda essa informação que quando eu for falar lá de vitamina, eu vou voltar a falar de novo desse fígado, tá? Funções metabólicas desse órgão, então, dessa glândula, é eliminar droga, álcool, pesticida, herbicida, poluentes ambientais e veneno. Então, tudo de ruim que o nosso organismo, porventura, o organismo animal, possa ter, vai passar para o fígado e esse fígado aí, como se fosse um deus aí dentro do nosso organismo, vai eliminar tudo isso. Então, por isso que é de suma importância esse órgão dentro do organismo animal. A secreção biliar, ela é necessária então para digestão e posteriormente a absorção das gorduras. A gordura, ela tem um problema em especial para essa absorção, porque ela é insolúvel em água. Então essa bile ela tem uma função de saponificação praticamente, né, como se fosse um detergente para facilitar então essa digestão e absorção. Então, a bile nada mais é do que uma mistura de sais biliares, pigmentos e colesterol. Como eu havia comentado, ela é produzida e secretada pelo fígado e fica armazenada ali na vesícula biliar para as espécies animais que possuem vesícula biliar. Então, ela é uma secreção exócrina, hepática, então ela sai do fígado, é produzida no fígado, armazenada aqui na vesícula biliar, e quando precisa, essa vesícula biliar, então, libera, quando tem uma dieta rica em gordura, essa vesícula biliar, então, libera
a bile para ser, então, secretada para dentro do duodeno. Lembra que eu falei para vocês que tanto a bile quanto o suco pancreático, eles dividem o mesmo canal de bocadura, onde vai ocorrer a secreção, e esse canal aqui, ou essa fechadura onde tem esse canal, é chamado aí de esfíncter de Oddi. Aí, as enzimas do intestino delgado. Então, não é somente o pâncreas e o estômago que vai produzir enzima. As células do intestino delgado também vai secretar a proteína. Então, nós temos aí 3 tipos de células dentro da formação do nosso intestino delgado. Né? Nós temos as células, os enterócitos, as células enteroendócrinas e as células caliciformes. Os enterócitos têm mais a finalidade aí de absorver e produzir um pouco de algumas enzimas. Então, absorvem nutrientes e secretam algumas enzimas. As células enteroendócrinas têm a finalidade de produzir hormônios peptídicos e as células caliciformes têm a finalidade de produzir muco, sendo esse muco responsável por proteger toda a mucosa intestinal. Essas enzimas secretadas pelos enterócitos é chamadas as enzimas de bordo em escova, onde vai ter uma que a gente chama de digestão finalzinha ali. Então, vai pegar, por exemplo, dipeptídeos, tripeptídeos, né, moléculas de 2, 3 ou até 4 aminoácidos, e vai cortar ou fazer a hidrólise desses peptídeos em aminoácidos livres para facilitar o processo de absorção. Então, nós temos aqui as 3 principais células que eu havia comentado. Então, os enterócitos, que são essas células mais quadradinhas. As células enteroendócrinas, que tem esse formato mais meio que de pera. Né? E as células caliciformes, como o próprio nome diz, em formato de caliciforme, forma de cálice. Né? Então, tem um formato de cálice que tem a função de secretar muco. Então, aqui, absorver nutriente e secretar algumas enzimas. As células enteroendócrinas secretar alguns hormônios peptídicos e células caliciformes secreção de muco. Importante vocês saberem o nome dessas células e o que cada uma delas faz, tá? Então, uma resumão aí de todas essas secreções exócrinas que tem no nosso trato gastrointestinal, né? Então, na boca vai ter a secreção de muco e amilase. No esôfago tem alguma pequena secreção de muco. No estômago vai ter secreção de HCl, pepsina e de muco. No pâncreas vai ter secreção de algumas enzimas e bicarbonato de sódio. No fígado vai ter secreção de algum da bile, né? E alguns carbonatos também, mas a principal secreção ali é a de bile. E no fígado, na vesícula biliar, na verdade não existe secreção, apenas um local de armazenamento dessa bile produzida aqui pelo fígado. E com isso eu termino com vocês a aula de hoje. E na semana que vem a gente volta aí para falar de classificação dos alimentos.